Olá, ouvinte, espectador da Sonora, aqui é Jason Prado, comigo aqui hoje está Roseli Máximo, e nós hoje vamos cumprir aqui uma parte da promessa da Sonora Rádio e TV. Hoje a gente vai conversar com um dos ícones da música brasileira, da MPB no Brasil, apesar de nunca ter se apresentado no palco como músico, já se apresentou até como ator, sendo engenheiro com especialização em urbanismo. Parece confuso, né? Mas esse é o perfil claro do Márcio Calvão, que está aqui conosco, o homem que idealizou lá o Circo Voador, que fez o projeto da Fundição Progresso, tem uma história enorme de revitalização de centros urbanos pelo país inteiro, e é um grande amigo, um amigo pessoal, que hoje vai nos brindar aí com a história do rock no Brasil nos anos 70 e 80, que ele ajudou a construir com o Circo Voador. E aí, Márcio? Tranquilo na sua rede, em Ipanema? Estou aqui nessa prisão temporária, que eu espero que dure um pouco menos do que já está durando, mas, de qualquer maneira, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os teus ouvintes, e é sempre um prazer falar com você, Jason, que foi uma pessoa que eu conheço há, 4, 5 anos, mas se tornou um grande amigo, um irmão, na verdade, como a gente diz. Né? Afinidades cósmicas. Eu vou te fazer uma surpresa já de saída, para te dizer que, na verdade, eu tinha um grupo de música. Já atuou como músico, sim, né? Antes Não disso, sabia. eu fazia teatro, na verdade, né? A minha história depois eu vou falar, mas eu me apresentei tocando sanfona, cara. Cara, que porque instrumento. Eu, quando era criança, eu tenho a sanfona até hoje, quando era criança, a minha mãe praticamente me obrigava a tocar sanfona, entendeu? O acordeon, na verdade, né? E eu fiz um espetáculo em que eu tocava acordeon, e desse espetáculo surgiu uma bandinha, né? Com o Ricardo Pavão, Chico Lar, uma galerinha, né? Mas era muito interessante, muito interessante. Eu cheguei a fazer algumas apresentações. Aqui no Rio, tá? Na Bahia aqui no Rio. Aqui no Rio? Aqui no Rio. Na verdade, não, eu sou um mineiro, né, para te contar um pouco a história, né, como chegamos aonde chegamos. Né? Eu sou um mineiro, aliás, eu sou um carioca que aos 3 anos foi levado para Aimorés, Minas Gerais. Sou vizinho lá do Sebastião Salgado, meu amigo. Sim. E tal. E Sebastião é um pouco mais velho que eu. E eu fiquei em Aimorés, e é uma infância fantástica, solto na cidade, né? À margem do Rio Doce, né? E eu fiquei lá até os 13 anos. Aos 13 anos, meu pai cismou que eu ia ser doutor e que a minha mãe também, e tal, que uma família precisava de um cara desse, e me expulsaram de casa, e eu vim para o Rio de Janeiro, fui mandado para o Rio, para estudar, e cheguei aqui numa data interessante. Eu cheguei aqui em 64, num momento de uma ebulição, não só uma ebulição política, né? Mas uma ebulição artística também muito forte, entendeu? Então, eu fui muito influenciado pelo Teatro de Ipanema, pelo teatro de uma maneira geral, né? Tablado, né? E aquela contracultura toda, né, que estava acontecendo naquele momento. Morreu agora um grande amigo, que era o Bitar, né? E aquela contracultura toda que estava acontecendo naquele momento ali, né, de 64 a 68, né? E isso realmente marcou muito o meu pensar, né? O meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de ver o mundo, entendeu? E por isso eu não segui a carreira de engenheiro, talvez como meu pai quisesse, né? Apesar de que eu saí da faculdade e fui direto trabalhar para a construção do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Eu fui um dos engenheiros que construiu o aeroporto do Rio de Janeiro, a Central Telefônica de Ipanema, aí montei uma empresa depois de engenharia e tal, mas no meio disso eu acabei indo ao teatro. Aí também é uma história, né? A minha mulher na época cismou que era atriz e foi fazer um espetáculo como atriz, um espetáculo infantil no João Caetano. Essa história é interessante, né? E eu, como não podia... Eu falei, bom, já que ela vai fazer teatro, no mundo do teatro, normalmente vou perder essa mulher, quer dizer, vou acabar sem ela. Já que eu vou ficar sem ela, acabou também eu para o teatro, entendeu? E eu acabei indo lá para fotografar. Aí arranjei uma máquina fotográfica, ali fotografava,
No dia da estreia da peça, rapaz, um dos atores passou mal. E o figurino dele só dava em mim. E era estreia, público, a plateia lotada, entendeu? Criança gritando, aquela gritaria, aquela coisa. E aí no camarim, todo mundo morrendo de medo, a situação era um caos no camarim, né? E aí os caras olharam para mim e falaram: pô, Márcio, é você, cara. Porque você é o cara que está aqui, você assistiu os espetáculos, você está aqui, você tem que entrar no palco agora, cara. Aí eu falei: rapaz, no seu texto. Não, você não tem que fazer o texto. O texto não é o mais importante. O mais importante é você ter coragem de subir lá, porque você sabe o sentido da peça, então você precisa dar o texto. A gente vai te dando algumas dicas e você vai falando. E aí, Brazon, eu subi no palco pela primeira vez, né? Botei a roupa do cara, subi no palco pela primeira vez. 3 semanas depois, o grupo que fazia o espetáculo à noite era um grupo do Amir Haddad, chamava-se, não era o Tá na Rua ainda, era um grupo do Amir que fazia um espetáculo lindo, que era Soma, os melhores anos da nossa vida. Uhum. Também um espetáculo fantástico, né? Completamente diferente, inovador, entendeu? Amir Haddad, né? Amir Haddad no auge da carreira dele, né? Acho que nunca deixou de ser o auge. O Amir, eu devo muito ao Amir. O Amir foi um cara muito importante na minha vida. E o Amir, quando acabou o espetáculo, foram todos para o camarim, ele com a trupe dele toda, né? E no camarim falou assim: olha, tem 3 atores que eu quero trabalhar com eles, que eu quero convidá-los para trabalhar comigo. E um desses caras era eu, cara. Eu falei: o engenheiro. Você é louco, cara. Engenheiro e fotógrafo, né? Não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui meio de brincadeira para tomar conta dessa mulher ali e tal. Mas ela mesmo não tinha sido escolhida. Olha que coisa. Aí eu falei: bom, mas não quer dizer nada. Eu vou. Eu quero. E eu fui, trabalhei com a Amir durante muitos anos. Foi um dos fundadores já do Tá na Rua. Né? A gente ensaiou muito. Eu acho que muita coisa que eu sou hoje, eu devo ao Amir. O Amir é um grande educador, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho assim com muito carinho no meu coração. Foi exatamente nesse momento que a minha vida mudou completamente, porque eu acabei largando a engenharia para fazer o teatro, mas não larguei muito, eu fazia uma coisa e outra. E aí montamos um espetáculo também, um outro espetáculo infantil que foi muito sucesso, que foi o Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque. O Chico já estava jogando bola comigo, e a gente acabou que eu pedi a ele para fazer o espetáculo, e eu montei o primeiro espetáculo do Chapeuzinho Amarelo. Ganhamos o prêmio, ficamos 2 anos em cartaz, foi ali no Teatro Cândido Mendes. Né? Uhum. E aí, por estar no teatro, eu vivia, na verdade, a trupe, né? Vivia com a trupe teatral. Né? Aí o pessoal do Asdrubal, o pessoal... todo mundo que vocês é uma coisa gozada. Você sabe quem é que era o meu iluminador? E quando eu viajava para fazer alguma coisa, me substituía, não? Não. Pedrinho Cardoso. Ele era iluminador? O Pedrinho não era iluminador, ele é auxiliar de iluminador. O iluminador era o Jorginho de Carvalho e o Pedrinho auxiliava o Jorginho. E toda vez que eu viajava, ele me substituía com meus personagens. Né? E um dia, Zezé Polessa virou para mim e falou assim: Márcio, é melhor você não viajar, não, porque esse cara é bom pra caramba. Aí eu falei: então, que ótimo, então que siga, né? Que vai em frente, porque eu acho que para mim já está ótimo aqui. A história do circo começa a partir dos anos 80, né? Eu vou te falar um pouco de como é que eu cheguei aí, de como é que era o contexto, porque isso tem tudo a ver com a história do circo, entendeu? O circo não é uma ideia, o circo é uma revolução diante de um contexto, você entende? O circo é um grito de agonia de um grupo enorme de pessoas que estavam sendo oprimidas por uma ditadura, você entende? Por um contexto, entende? Então era assim que era, na verdade, aquele momento, né? Um momento muito, 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 muito difícil, onde a gente tentava uma abertura, né? Tentava uma reação, né? Principalmente na época, principalmente em 82, 80, entre 80 e 82, né? E a gente, esse aqui é o livro do Chico, né? O Chapeuzinho Amarelo, isso. Chapeuzinho Amarelo. O Benício vai lá pegar o livro. Mas então esse contexto foi um contexto, e eu era, na verdade, estava fazendo já a minha pós-graduação em urbanismo, né? Então sentia na pele o que era, na verdade,
a apropriação do espaço urbano, a relação do espaço urbano, né? A relação da cidade, né? E ao mesmo tempo, o momento artístico, que era um momento de contestação, e muitas vezes muito voltado à expressão, na verdade, era a expressão da ironia, né? Da brincadeira, né? Do disfarce, né? De você... Os espetáculos todos tinham um pouco essa ênfase, né? Uhum. Bom, e aí jogava bola, né? Eu sempre joguei muita bola, gostava muito de futebol, jogava muito bem, mais ou menos, eu achava bem, né? e jogava bola com o pessoal também do Asdrubal, mas com o Perfeito, com o grupo de teatro todo, né? O Elinho estava nesse grupo nessa época, não? Você era amigo do Elinho Ferraz? Não. O Elinho, não? O Elinho, não. A gente jogava lá no Caxinguelê, né? Sim. O nosso horário de Caxinguelê, o Jason, era 1h era um sol enlouquecedor. Nossa. E acabava às 3h, porque tinha que pegar o pessoal que dormia de madrugada e acordava meio-dia, e tinha que pegar o pessoal que fazia teatro infantil, que tinha que sair 4 horas para o espetáculo começava às 5, entendeu? Caxinguelê era, assim, um movimento da época, né? Eu tenho uns 10 amigos que viviam lá. Eu vivia anos ali, né? Todo sábado, parecia uma coisa religiosa, né? Parecia, não era. A gente ia para o Caxinguelê. Então, aquele momento era esse, né? O Asdrubal, então, nessa época, fez um espetáculo muito interessante, muito grande, né? Que fez muito sucesso, que foi o Trate-Milhão. Uhum. O Trate-Milhão correu o Brasil todo e foi um sucesso enorme e tal. E quando voltaram, cada ator criou um grupo. Entendi. E por quê? Porque precisava de recurso para poder fazer o próximo espetáculo, entende? Sim. Então não se tinha dinheiro, não se tinha nada. As condições eram terríveis, né? Então a gente precisava de dinheiro para isso, né? Aí o Perfeito montou o grupo dele. O Evandro montou um grupo, a Patrícia montou outro grupo, o Luiz Fernando montou um grupo, cada um montou um grupo e cada um tinha lá seus 10, 15 atores. O grupo do Perfeito era o grupo mais interessante, assim, do ponto de vista das figuras que estavam lá, você entende? Quer dizer, era Betel Gilberto, era a Alice, filha do Joaquim Pedro, era o Cazuza. Então era um grupo assim, era um grupo muito interessante, você entende? Era um grupo... Mas um dia o Perfeito falou assim, cara, a gente agora tem um problemaço. Aí eu falei, o que houve? O problema é o seguinte, a gente está com os espetáculos prontos, não tem mais o que fazer. Todo mundo já está com o espetáculo pronto e a gente não tem mais o que fazer, a não ser apresentar o espetáculo. Pô. E aí fomos ver Cacilda Beck, vamos procurar, a gente não está, vamos lá, vamos aqui e tal, não sei o quê e tal. Aí não tinha. Não tem. Aí eu falei assim, cara, você vai arranjar uma solução para isso. Aí eu falei assim, olha, eu vou arranjar uma solução para isso? Não, eu já tenho uma solução para isso. Ele falou assim, o que é? Eu falei assim, olha, a gente vai montar um cirquinho na Praça Nossa Senhora da Paz. Aí ele falou, pô, você tá maluco, cara? Como é que você pode montar um circo na Nossa Senhora da Paz? É um cirquinho para 100 pessoas. Eu já fui lá medir e dá certinho. Aí ele falou assim, mas como é que você vai montar? Eu falei assim, tem um cara, tem um cenógrafo, que eu gosto muito dele, e que é meu amigo e tal, e que fez uma cenografia lá no MAN, toda de tubos. E eu quero montar um circo diferente, montar um circo de tubos, tubular. Aí falei assim, cara, quem é esse cara? Eu falei assim, olha, é o Maurício Sete. Devia ser umas 10 horas da noite, liguei para o Maurício, falei, Maurício, estamos indo para aí, porque tem umas ideias aqui, maluco e tal. Cara, chegamos na casa do Maurício, às 11 horas, você me dá umas 3 horas da manhã, quase com a maquete pronta já do circo, entendeu? Aí fomos lá, meia-noite, estávamos já nós na praça, com trena medindo e tal, e dava certinho. Claro que era um estorvo danado, claro que não tinha nada a ver, era uma coisa completamente alucinada. Em qualquer país sério, você seria preso. Preso. Mas, naquele momento, era o que tínhamos, né? Era o quê? O prefeito do Rio? Peraí, o prefeito do Rio era o Klabin ou era o Marcelo? Não, era o Marcos Tamoio. Então, o que aconteceu? O que aconteceu a partir daí, que a gente... E foi lá que a Alice estava namorando o Perfeito, Alice de Andrade,
Hoje ela é uma cineasta, ela estava namorando o Perfeito, era filha do Joaquim Pedro, que é uma figura também muito importante na montagem do circo e tal, ele deu muita força para a gente. Então, na verdade, foi a Alice que a gente falou, você vai dar um circo, como é que chama o circo e tal? A Alice que falou, Circo Voador. O nome é dela. Na verdade, ô Jason, o que que... Aí eu vou te falar o seguinte, aí tem uma história toda de como é que o circo foi parar no Arpoador, né? E eu vou te falar essa história. Mas antes de falar essa história, eu acho que era importante entender assim, que nada... o circo nasce, na verdade, de um movimento de muita gente. Você Entendi. Cada uma dessas pessoas tem uma história para contar do circo. Tem uma energia, né? Tem uma energia e tem uma história que não importa se é real, se não é, porque tudo é legítimo diante daquilo que você sonhou e do sonho que você realizou. Você entende? Então, se você perguntar a história para Maria Jussá, é uma história, para o Perfeito é uma história, para mim é uma história, para qualquer só não é uma história para o Maurício, que ele já morreu, mas claro que era uma história também. E o circo foi resposta para tudo isso, porque a ideia do circo era exatamente o contrário do status quo, entende? Era um local de liberdade. Era um local que você podia tudo. O começo dos anos 80, né? Você falou agora do Tamoio. O Tamoio foi pré-anistia, né? Anistia de 82 e o período é de 79. A crise do petróleo, a Rose me corrija se eu estiver errado, ela termina em 79, né? Começa em 73, termina em 79. Acho que o Brasil teve assim realmente um movimento de regurgitar a ditadura, né? Ninguém aguentava mais. Não aguentava. Era um momento que não tinha mais. A gente fez as diretas já no Circo Voador, né? 86, então, né? 86, 85, né? Márcio, vocês eram um grupo que tinha uma harmonia, vocês conseguiram nesse esforço coletivo... Então, ele nasce, Rose, desse esforço coletivo no Arpoador. Muito diferente o Circo Voador do Arpoador do Circo Voador da Lapa, entende? Tem uma diferença enorme nos dois. Teve uma exposição, assim, montaram um Circo Voador no Arpoador uns 4 anos atrás, não foi? Foi. Por que a diferença, né? Porque o Circo Voador, do Arpoador, ele, na verdade, é o autêntico Circo Voador, você entende? Ele é um movimento de grupos, né? De todos esses grupos, liderado pelo Asdrubal, liderado pelo Perfeito. Então, ele pousou lá, na verdade, diante desse movimento todo, né? A gente fez uma surpreendamental parada voadora para inaugurar o circo, que era se você vê o vídeo é interessantíssimo, só tem figura estranha, entendeu? Aquele vídeo, que eram as figuras da época, entendeu? E cada um com a sua fantasia, cada um com a sua ousadia, com a sua revolta e com a sua vontade de fazer, com a sua vontade de exercer, de protagonizar alguma coisa. O Circo Voador, ele nasce exatamente com esse sentimento de poder dar às pessoas o direito da liberdade, o direito de protagonizar, o direito de fazer. Você entende? Então é assim que nasce. Como é que era a pauta lá? O cara chegava lá com uma ideia, uma banda e tocava? Ou vocês tinham... Não, a gente tinha uma... a sede do circo era na minha casa, na Mário Portela, entendeu? A sede do circo era uma casa que eu comprei a primeira casa que eu comprei no Rio de Janeiro foi com um esforço desgraçado e a casa não tinha nada por dentro, entendeu? A casa era só a casca por fora. Eu aí criei uns platôs nessa casa, entendeu? E morava nesses platôs. O meu quarto era lá em cima e tinha um telhado que às vezes eu tirava a telha e ficava céu aberto, entendeu? Então era assim, agora não. Na verdade eu dormia a céu aberto às vezes, entendeu? E às vezes acordava, ventava muito, acordava todo empoeirado, tinha que tomar banho. Nossa. Era uma loucura. Mas o primeiro espetáculo do Circo Voador vocês foram para montar um espetáculo lá, né? Atrás de espaço para... a gente foi com os espetáculos todos do Asdrubal. Cada grupo desse tinha um espetáculo e esse circo, então, foi montado no Arpoador. A história do Arpoador envolve a Zoé, envolve a invasão ao palácio. Também é uma história grande, que depois posso contar se vocês quiserem. A Zoé Chagas Freitas ou outra? A Zoé Chagas Freitas, Foi ela que, na verdade, é a responsável maior pela pousada do Circo Voador,
Ipanema. Em Ipanema, e depois, principalmente depois, na Lapa também, né? Mas foi uma outra história, né? Mas a gente chegou com a maquete na guarita lá em cima no palácio, né? Lá em cima ali no Palácio Laranjeiras, e os guardas falaram: vocês são malucos, tudo fantasiado. Vocês querem o quê? Vocês querem falar com a Zoé Chagas Freitas. O cara tá louco, cara. A Zoé não recebe qualquer um. Aí falei: então liga para ela. Aí ligou para ela, aí eu escutei no telefone ela falando. Ele falou assim: tem uns malucos aqui fantasiados que querem conversar com a senhora. É o pessoal de teatro, claro, pode mandar entrar todo mundo, claro. É porque vocês não conhecem, esse pessoal aí é muito bom, muito famoso. Pode vir, sim, pode entrar. Ela tinha, na verdade, o dom, né, da conjunção de ideias, entende? Então, ela juntava assim, 10 pessoas para tomar um café, e cada um de um jeito, falando de alguma coisa, e saía todo mundo com uma ideia comum, né? Ela ligou para o prefeito na mesma hora e falou: vocês têm que receber eles, sim. Eles são grupos importantes do Teatro Nacional. Aí ele marcou lá no Yacht Club. E aí a gente levou a mesma maquetezinha, toda frouxa, toda já esquisita, de tanto ir para lá e para cá, né? Com aqueles fiozinhos ali, com a ideia do circo voador, a maquetezinha mesmo, feita pelo Maurício. A gente foi lá e ele falou assim: olha, não, vocês estão querendo botar isso aqui, é o Nossa Senhora da Paz, vocês estão loucos, isso é impossível, não é possível isso. Tem um lugar muito mais interessante para isso, no Arpoadora, vai ser fechado, é lá mesmo, perfeitamente, não tenha dúvida, é o lugar certo. Aí pronto. Acertou, né? Acertou na mosca. É melhor, né? Aí fomos, Mas aí entra, na verdade, o Márcio Calvão. Você entende? Esse que nos fala. Esse que vos fala, porque, na verdade, a dificuldade, na verdade, é concretizar as ideias, é fazer com que essas coisas aconteçam. E eu tive as condições de fazer, não só o ímpeto empreendedor, mas principalmente que eu tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo fazendo coisas, entende? Principalmente obras, essas coisas todas. Então, consegui viabilizar o circo, você entende? Sem recurso nenhum. A gente não tinha dinheiro nenhum. O circo nasceu do nada, do zero. Nasceu do esforço dos caras que trabalhavam comigo, né, de obra, né, o Juvenal, o Valdemar, você entende? São figuras que me acompanharam a vida inteira. Era um tempo diferente, né, Márcio? A gente tem uma história de um projeto aí que nós tentamos colocar em pé no Rio de Janeiro, que poderia ser um marco para o futuro, e a gente só encontrou porta fechada pela ignorância e pela falta de visão mesmo, né, das pessoas. Naquela época isso não acontecia, né? Você conversava com a Zoé Chagas Freitas, ela entendia, ela falava com o marido atendia, ela mandava o prefeito te atender, o prefeito tinha competência. A gente vê que hoje em dia nada disso funciona, né? Bom, a gente está passando por um momento agora muito complicado, né? A gente pode depois conversar um pouco sobre esse momento de hoje, né? Eu acho muito difícil, né? Mas é isso. Então, a gente acabei colocando o circo em pé, né? E começamos a fazer as coisas lá e tal, até que um dia chegou o Rapa e levou o circo. Aí levou o circo, parou o circo, acabou o circo, não já estava prefeito, não estava ninguém, porque parou o circo. E aí a gente inventou um projeto que era o Circo Sem Lona, que era a gente fantasiado com Roberto Berliner. Bertinho morava na minha casa, morava nessa casa em Santa Teresa, lá em Santa Teresa, não, lá na Mari Portela, em Laranjeira, que era a sede do circo, e eu já tinha ido para Santa Teresa já. E o Roberto filmava tudo, a gente fantasiado, eu, Perfeito, Alice, um bando de artistas ia para a favela, fazia uma festa, e a gente já naquela época já tinha uma visão social muito forte, levada pelo urbanismo, né? Então a ideia era você, através da fantasia, você mobilizar e a partir dessa mobilização você fazer um trabalho cultural e montar um centro cultural. A gente fez vários centros culturais em favelas, e depois com o circo na Lapa, eu fiz com a Zoé também algumas obras de saneamento básico em favelas, principalmente na favela dos Prazeres. Aí tem história que não acaba mais, né? Mas aí a gente não conseguiu sair da mídia, né? E aí talvez seja uma coisa interessante para quem hoje, né, está saindo de uma escola de música, né? As condições eram muito adversas,
E a gente inventou essa história para não sair da mídia, né? Então, a gente divulgava a nossa vida nas favelas e foi sem sair da mídia que o prefeito chamou e falou assim, vocês não têm jeito. Vocês vão para outro lugar que eu já sei, é na Barra, tem 2 lugares, ou é na Barra ou é na Praça 11. Eu falei assim, nenhum dos dois, não conheço ninguém na Barra e Praça 11 é o lugar do circo. Aí ele falou, pô, mas vocês querem ir para onde? Aí eu já é urbanista mesmo, né? Aí eu falei, olha, a gente vai para Lapa, porque a Lapa precisa ser revitalizada e a gente vai acender lá um farol. Vai acender uma luz, uma lamparina, que vai iluminar a Lapa inteira. E foi o que aconteceu. Que ano era isso, Márcio? Isso era 82. E aí, em 82, vocês foram já para Lapa? Para Lapa. A gente inaugurou na Lapa no dia 23 de outubro de 82. E a gente inaugurou no Arpoador. O Arpoador foi 15 de janeiro até 30 de março. De 82? De 82 também. Mas a ida para Lapa aí já foi muito diferente. Né? Aí já não tinha mais o grupo, já não tinha mais aquele movimento, vamos dizer assim, não diria inocente, mas amador, né? Sim, de um grupo amador de teatro. Aí, no meio disso, eu conheci, aí foi uma grande mudança também em tudo isso, que foi conhecer o Luiz Antônio Melo. Uhum. O Luiz Antônio, ele é, na verdade, o pai de todos esses roqueiros brasileiros. Uhum. Se alguém é o pai dos roqueiros brasileiros, eu diria que é o Luiz Antônio Melo. Porque foi ele que botou todos esses caras para tocar na Rádio Fluminense. E foi a Rádio Fluminense, a parceria com a Rádio Fluminense, que fez uma boa parte do circulador. A gente não saía da mídia na Rádio Fluminense, a gente tinha um acordo com ele, muito forte, né? E a maior parte das bandas que a gente levava para lá, eu e Perfeito ia lá para a Rádio Fluminense para assistir as bandas, né? Para ver. Era um cassetezinho que ele tinha, tocava uma, tocava outra. E foi lá que a gente viu pela primeira vez o Paralamas, o Sucesso, o Kid de Abelha, aí Brilho da Cidade, aí todo mundo. O único que não era de lá, na verdade, era o Globão, era o Cazuza, né, que já nasceu junto com a gente, e era o Evandro, claro, com a Blitz, né? Com a Blitz. Então, o resto foi tudo que veio daí, ou veio de algumas excursões nossas, né? Em Brasília, para ver Plebe Rude, para ver a Legião Urbana, né? E aí trazer esses caras para o Rio, e aí tocar na Rádio Fluminense, botar para tocar na Rádio Fluminense. E a Rádio Fluminense foi quem, na verdade, botava o rock brasileiro, que estava lá na última linha da lista dos rocks que se tocava nas rádios brasileiras, para a primeira linha. Ô, Márcio, você tem milhões de histórias que eu conheço sobre cada uma dessas bandas, sobre namoros e sobre pessoas e sobre uma série de coisas que eu não sei se cabe num programa de meia hora. Não cabe, não. Mas eu quero que você fale um pouco dessa sua vivência com as bandas, né? Aquela coisa dos shows. Você montou o circo, você rodou o Brasil com o circo, né? Você me falou que esteve em Recife por um tempo, esteve no Nordeste, você tinha uma experiência muito grande. Eu fiz um projeto com o circo que se chamava Circo Rodou Brasil, né? Uhum. E esse projeto ele foi primeiro para São Luís do Maranhão, aonde eu tive a oportunidade de conhecer a música maranhense, né? Fantástica. Exímios tocadores, né? Você tem quando você vai ver as gravações de grandes artistas brasileiros, tem sempre algum maranhense, né? Tocando, porque são exímios, né? E aí depois fomos para Fortaleza. Fortaleza também tem um grupo muito forte, né? Não só de música, mas de teatro também e de arte, né? O Ceará é um estado muito ativo, né? Do ponto de vista de músicos, né? De produção cultural. E depois fomos para Recife, que aí é uma coisa assim. Recife foi o auge do Circo Voador. Ele fez show lá. Eu fiz show em Recife aí já com uma formatação diferente da Lapa, né? Eu inventei um outro jeito Era um circo que cabia 20 mil pessoas, entendeu? E eu fiz shows lá para 20 mil pessoas, né? Beleza. Várias vezes, entendeu? Eu fiquei 3 anos lá em Recife.
Pernambuco, como um todo, também tem uma cena forte, né, musical, até hoje. Não só musical, como de artes plásticas também, as cores, né? Eu sou muito apaixonado pelo povo, né? Pelo povo, todos três, né? Eu gosto muito, sou muito ligado ao povo maranhense, né? Sou muito amigo do Fernando Sarney, um tocador, né? E um jogador de futebol muito forte. Ele diz ele que é muito bom, eu acho mais ou menos, mas ele acha que é bom. E você sabe que tem uma história interessante aí, né? Eu fui fazer um primeiro show da Blitz lá no Maranhão com o Fernando e tal. E o Fernando tem lá um campo, que é o Narigão, né? Que a gente jogava bola junto lá e tal. E eu chamei o pessoal da Blitz, o Evandro, para jogar comigo lá contra ele. Botamos um time contra o time deles, né? E foi exatamente nesse jogo que eu cruzei uma bola, o Evandro meteu uma bicicleta e um cara tirou de cabeça e quebrou a perna do Evandro. Caramba. No primeiro dia do show. Prejuízo. Primeiro dia do show, cara. Tivemos que sair dali correndo, encanar a perna do Evandro, arranjar umas muletas e uma cadeira de roda. Subiu e o no Evandro palco. fez o show no Maranhão de cadeira de roda, tocando repinique. Com o pé para cima. E depois passou com o pé para cima e ele tinha mais de 40 shows vendidos pelo Brasil inteiro. Caramba. Então ele fez o resto da temporada dele ou de cadeira de roda ou de muleta, entendeu? Tocando repinique, por conta dessa situação que aconteceu. Eu estou longe disso, né? Depois do Circo Voador, eu vim para o Rio, né? Eu conquistei a Fundição Progresso. Na verdade, a Fundição Progresso foi uma conquista minha a partir de um projeto que eu fiz com o Saturnino Braga, e ele me cedeu a fundição. Eu montei o Instituto da Fundição com um grupo de amigos, inclusive os que estão lá, né? E montei todo o projeto da Fundição Progresso. Quem foi meu grande parceiro na criação da Fundição Progresso não foi o Perfeito, foi o Maurício Sete. Foi com ele que eu criei a Fundição Progresso e desenhamos a Fundição Progresso com outros arquitetos, Marco Antônio Barbosa, com a Liane, algumas figuras interessantes, arquitetos, né, que tiveram comigo no projeto da Fundição. E eu fui executar a fundição, saí do circo, deixei o circo. Aí tem história, muita história, para trazer a Jussá, muita história. E com isso, foi exatamente com o Circo Voador, com a fundição e com o Circo Voador no Recife, que eu comecei a fazer a minha grande aventura, que foi as cidades, né, revitalização de áreas urbanas. E a primeira dela foi o maior sucesso, eu acho que é o maior sucesso meu, que é o Recife Antigo. O Recife Antigo é um lugar lindíssimo, eu choro quando vou lá, é apaixonante, entendeu? E nasce a partir dessa fusão entre o entendimento do que é, na verdade, a cultura, né? O que é a arte, né? O que é o espaço urbano abandonado, né? E o que é um processo de revitalização ou de geração de fluxo de consumo para determinadas funções da cidade. Então, aí tem histórias que não acabam mais. Mas o que eu ia te falar era, na verdade, de como que você sai numa situação de desconforto ou numa situação em que a tua produção cultural ou a tua produção musical não tem escala, não tem lugar para se colocar. Né? É aí que se coloca, na verdade, a grande aventura do empreendedor e do inovador. Você tem que buscar, na verdade, né? Buscar esse espaço. Né? A Covid, eu acho que é uma belíssima experiência para você empreender, para você sair de casa, para você botar para fora o seu repertório, né? Para você fazer se entender. Você entende? Porque, na verdade, o artista ele existe por si só, mas, na verdade, o desenvolvimento dele é a prática. Né? Mas, Márcio, tocar, você não acha assim, que na época do circo, na época que você começou a empreender nessa área, a gente tinha um processo um início de redemocratização. Eu acho que tinha já uma ebulição. Você acha que agora a Covid pode ser, né, um impulsionador de empreendimento, mas a gente tem um outro momento que me parece que é contrário à cultura. Tem essa outra batalha. Olha, eu sinceramente acho o contrário. Inclusive, eu falei para o Jason a semana passada, quando o Jason me chamou, eu falei: Jason, eu não morri o ano passado. E eu só não morri o ano passado porque Deus me deu o direito de viver essa grande transformação da humanidade. Eu acho que é o grande momento do artista. É o momento que o artista tem que mostrar o caminho.
É um momento que o mundo inteiro tem que mudar, tem que parar para ver o caminho que a gente tomou e o caminho que a gente vai seguir. Eu acho que é um grande momento de reflexão. Eu sinto muita falta das pessoas que foram, na verdade, protagonistas daquele momento não estarem caladas hoje. Uhum. E eu acho que elas estão caladas porque estão dando espaço para os jovens se colocar e trazer para a gente esse mundo novo. E eu quero estar dentro desse mundo novo, eu quero construir esse mundo novo. Eu estou lutando contra isso, eu estou aqui na rede só porque estou... Mas eu trabalho o dia inteiro pensando nesse novo mundo que tem aí na frente da gente, né? Com toda a parafernália tecnológica, a capacidade de você fazer não só para 1.000 pessoas, mas fazer para 3, 4, 5. Você entende? Eu acho que a ideia de você da concentração, ela se desfaz agora. Você entende? Eu acho que agora a ideia é a desconcentração, né? E como é que se trabalha a desconcentração? Como é que se trabalha a desconcentração como um produto viável de mercado? Você entende? Eu acho que é assim que eu estou entendendo o mundo agora. Uhum. Você entende? Eu acho que a gente está vivendo uma experiência espetacular. Eu acho que tão grande quanto aquela época. Aquela época era simplista, porque era só Brasil. Hoje não, hoje é mundial. Mundial. O mundo tem que dar uma resposta. Esse nosso programa está podendo ser visto no Japão. Exatamente. Nas Antilhas. Esse é o Jason. Esse é o Jason. O Jason é esse cara. É esse cara que, a partir da diversidade, inventou um outro veículo. É um veículo de liberdade. Esse veículo que você tem, Jason, e eu dou meus parabéns, que é exatamente o circo voador. É isso que é. Você entende? E ele desconcentra, você entende? Quer dizer, você não tem que falar para 500.000 pessoas. Você entende? Às vezes você fala para 10 pessoas, está muito mais importante você falar para 1.000. Porque você fala para 1.000 não falou nada para ninguém. E você falou para 10 e falou um monte de coisa que aquela pessoa vai mudar à frente outra coisa. Transforma, né? Você entende? Você tem uma capacidade de transformação muito grande. É verdade. Então, Rose, eu acho que, na verdade, Rose, vocês são protagonistas desse novo momento, entende? É claro que não é uma rádio agora que tem aí uma audiência de 50.000, de 1 milhão, de não sei o quê. Não, vamos começar com 10, 20, 50, 100. Quando chegar a 1.000, está ótimo, nem precisa ser muito mais, que esses 1.000 sejam agentes de transformação. A gente não precisa ver mais do que a gente já viveu. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Você sabe o que eu descobri com a Covid, não? A minha casa. Qual delas, Márcio? Você tem uma casa na Bahia, uma em Portugal e uma em Ipanema. Não, a minha em Ipanema. E uma em Santa Teresa. Santa Teresa é o céu. É um grupo de jovens. Lá é o céu. Lá é o céu. Lá é o céu. Não, lá é o céu. A gente vai fazer uma live interessantíssima semana que vem com o Luiz, que é um empreendedor da casa, que tem uma... Você conhece o Luiz? Não. Calvão, é o filho Luiz Calvão. Ele é meu filho. Ele tem lá uma confecção que chama-se Garimpo. Eu já vi agora. Ele lançou agora as garimpeiras no Brasil inteiro. Você tem garimpeira no Brasil inteiro vendendo a garimpo. Então, olha que ousadia, olha que bonito, olha que fantástico, né? Ele aproveitou a Covid para transformar tudo. Ele está saindo do shopping. Ele não quer mais vender no shopping. Ele quer vender agora. Ele quer transformar cada garimpeira dessa numa comerciante. O projeto é transformar. Ele vai transformar ela numa comerciante. É o Avon do século XXI. É o Avon do século XXI, exatamente. É isso. Eu te fiz essa pergunta mais como uma provocação, porque realmente isso mesmo. Está vendo que a cultura tem muito valor, né? Agora, na pandemia, que a gente viu que a gente morreria sem poder ver uma música, Exatamente. Teatro. Eu acho sim, que a gente... a expectativa que eu tenho é que não morra quando chegar o antídoto, né? Quando a cura estiver na mão. Sim, já pensei nisso. A gente não se esqueça da curva, né? A humanidade que a gente não se esqueça dos momentos de aflição que a gente passou, né? Sim. Com os amigos. Eu estou com uma pessoa na hospitalizada agora, muito querida, né? Preocupadíssimo com isso. Você entende? Então, eu acho que... E aí a mudança, veja só, a mudança aí é planetária. É planetária, é verdade. É planetária, né? Como é que a gente cuida da terra? Como é que a gente cuida da cultura? Como é que a gente cuida da nossa arte? Sem ela não existe, né? Somos seres sem expressão. Sem conexão, né?
sem conexão. Claro. Então, uma união, uma solidariedade que também eu acho que se mostrou muito importante, continua se mostrando, né? Esse é um dos valores, né? A solidariedade, né? Eu acho que o momento é o momento do artista se colocar, né? Do artista se protagonizar, ser protagonista dessa transformação, né? Eu acho que não se tem ainda, né? É muito fácil quando você tem, sabe, o Jason, essa coisa do ódio, né, cara? É muito fácil quando você tem ódio, entende? Porque aí você canaliza, você sabe para quem você quer. Mas quando o ódio é contra um vírus, ele fica meio sem. Você não tem quem bater, né? Você não tem quem bater. Você entende? Então fica assim. Naquela época tinha uma concentração em cima, coitado dos militares, quer dizer, coitado, mas eles foram protagonistas de um momento muito triste, né? Mas é isso, foi isso que aconteceu, entende? Então a gente tinha em quem falar, olha, você não faça isso, porque isso. E aí tinha todo um movimento, né, em cima desse momento de exceção, né? Contra esse momento de exceção, né? Você tem assim um dos círculos mais expressivos de relacionamento que eu conheço, né? Fala em grande conjunto de rock inglês. Você conhece o cara, tocou lá e você recebeu ele lá no seu. Fala de não sei quem, a mulher do ministro, não sei o que, você conhece, esteve lá no camarim do circo ou da fundição. Você tem um bastidor assim de música muito legal, né? Fala um pouco para mim, assim, para o nosso ouvinte, como é que é essa relação sua com essas celebridades do rock mundial, né, que você conheceu, com quem você assim ficou lá dentro do... O que acontece, Jason? Eu quando saí do circo, né, basicamente fui fazer a fundição, eu perdi muito contato, você entende? Porque o que acontecia? No circo eu fazia exatamente esse papel que você falou, de escolher, de montar o... Porque a vida do circo é muito dura. O cara fala, o circo voador, não, a vida é duríssima. Porque se você faz show num dia e é sucesso, né, você tem dinheiro, você vai comer e tal. Se você não tem, você não tem mesmo, não vai comer. E cada sucesso parametriza o sucesso no dia seguinte, ou o fracasso no dia seguinte. Né? Então, você tem que escolher muito bem qual é a programação, como é que é a programação. Eu me especializei nisso. Eu tinha que fazer sucesso todo dia, você entende? Então, a minha visão, né, maior de tudo que o circo me ensinou foi de brand, né? De brand e de gestão de sucesso. Eu não tinha outro jeito. Ou eu fazia sucesso na amor. Você entende? O circo é uma escola, é uma universidade, entendeu? Que ensina o show business de uma maneira geral, né? Ele é assim, né? Então eu realmente conheci todo mundo, muita gente, entendeu? Mas quando eu fui fazer a fundição, eu me concentrei muito aí já um pouco na questão da cidade, né? De como é que eu via a cidade, de como é que eu organizava a cidade e tal. Então, na verdade, eu tenho um bastidor muito grande em várias áreas. Você entende? Quer dizer, em qualquer área. Por isso que fala, você conhece muita gente, claro, porque eu rodei em várias áreas diferentes, né? Na área da arquitetura, do urbanismo, da música, do teatro, da cultura de uma maneira geral, né? Então, isso me fez, assim... Mas tem muitas histórias, por exemplo, quando fui fazer a fundição, por exemplo, eu era muito, muito ligado aos museus da França, né? Entendeu? Então, eu tive muita relação, por exemplo, com o Museu d'Orsay, com as pessoas que administravam o Museu d'Orsay, ou administravam o Beaubourg, ou lá no La Villette. Então, eu ia muito lá para conversar, para fazer, e por isso fiz um espetáculo grande aqui no Brasil. Foi um dos últimos espetáculos que eu fiz, foi no Maracanã. Não sei se você se lembra disso, chamava-se Os Melhores Anos da Nossa Vida. Como é que é? Não. É um ano feliz. Um ano feliz. Um ano feliz. Um ano feliz. É um ano feliz. Eu acho que é uma coisa assim. Também foi com o Maurício, né? Onde a gente juntou o Royal Deluxe, que é um grupo francês, fantástico, fantástico. Eu fiz vários espetáculos com eles aqui no Brasil. Eu fiz a chegada deles aqui, que foi um navio com uma rua francesa, que aportou no porto, né? Foi um espetáculo lindíssimo, né? Foi começo dos anos 90 já, não foi, não? Foi 90, isso foi 90. Foi 90, Foi 94, eu acho. Isso, eu me lembro disso.
Você se lembra o nome como é que era o nome do navio? Eu me lembro do Porto. Meu escritório era na Rio Branco. Eu me lembro do evento ali. Eu tenho até camiseta aqui. Daqui a pouco eu me lembro o nome do espetáculo. E trouxe da Espanha o grupo mais famoso de teatro ao ar livre da Espanha. Mas esses caras me deram uma aula, esses meus amigos lá da Espanha me deram uma aula de produção cultural que eu nunca mais esqueço na vida. Porque eles chegaram aqui com um livro. Eu falei para eles o espetáculo todo, a gente montou o espetáculo. Foi o Maurício que montou, na verdade, né? O espetáculo inteiro e tal, e mandamos para eles e tal. Fúria de Vals! Fúria de Vals! Sim, Fúria de Vals. Fúria de Vals. Aí mandamos para eles, os caras vieram com um livro, o Jason. Era como se fosse um filme. Eles decuparam cena por cena e tornaram cada cena um espetáculo. Caramba! Cara, é um negócio, cara. Eu não tenho esse livro, cara. Eu não sei se o Maurício ficou com isso. Eu não sei onde eu tinha isso. Mas era uma obra de arte o livro. Era uma coisa impressionante, cara. Imagino. E é o jeito de fazer o espetáculo deles, né? Que é muito parecido também com o pessoal do Canadá, né? Do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil. Os franceses também. O Cirque du Soleil, aquilo que você vê ali é decupado ao detalhe, ao mínimo detalhe. Você entende? E tem que ser, né? Porque se o cara errar um pulo daquele milimetricamente, ele cai no chão. Não, mas o que é mais impressionante não é a cena. O mais impressionante é a montagem da cena. Sim, a estrutura. Como é que você cria? Como é que você cria o cenário? A maquinária fazendo dele chama, também uma arte, entendeu? A montagem do cenário também é uma arte, entendeu? Ô, Márcio, antes que caia a sua bateria, que você já avisou que está caindo, dá um recado aí para a juventude que nos assiste. Qual é o conselho que você dá para esse menino que está aí do seu lado, no seu colo, chamado Benício? Benício é uma figura. Olha, Jason, eu acho que o grande destino, né, do ser humano, na verdade, é protagonizar a sua própria vida. Você entende? E o artista, na verdade, ele é o grande desafiador, né, dessa humanidade, né, da nossa civilização, né, no sentido de mostrar caminhos. Né? No sentido de entender caminhos diferentes. É o agente da mudança, né? É o agente de mudança. Né? Então, eu acho que o grande conselho é coloque para fora. Vai para a rua. Vai para a esquina. Vai à luta, né? Vai para o vídeo. Vai para todos os lugares que você puder, porque, na verdade, o que você tem que fazer é exercer aquilo que você é, o artista. Coloca para fora o artista, né? A Roseli é uma candidata a cantora. Você diria para ela, se solte? Eu, com certeza. Eu diria para ela... Ela anda ensaiando. Eu ando fazendo uns videozinhos. Ela tem uma voz bonita, né? Eu acho que você... Roseli. É verdade. Eu já tinha reparado já. Eu já tinha reparado ela com essa... E tem uma presença muito forte, né? Você tem uma boa presença. Né? Falamos tanto de espanhóis, né? Ela tem um jeito espanhol, né? É verdade. Não parece? Está me animando, hein? Você aí cantando aí. Mas o Márcio... Então... Desculpa, pode falar. Não, ia só, assim, falando sobre esse teu recado, mas, assim, os músicos precisam de ter onde se expressar e ter algum público ou alguma forma de financiar a sua vida, né? Você acha que... Qual seria um caminho agora para... Não vamos ter show, né? Não vamos conseguir botar show ao vivo, que era como os artistas estavam ganhando dinheiro. Então, como é que você imagina que os artistas possam viver monetizar, né? Monetizar. Não é uma equação fácil, viu? Não, quer dizer, eu acho que é uma equação, mas que não tem alternativas, né? Porque, na verdade, a situação que a gente vive hoje é uma situação de mudança. Não é? E a situação de mudança nos sugere valores, né? E as marcas, né? As grandes marcas, né? Elas precisam, na verdade,
trabalhar a sua marca a partir desses valores. Porque ela precisa atingir os seus grupos. Você entende? Sim. Se eu te confessar, eu não gostava do movimento punk. Uhum. Eu odiava o movimento punk. Eu estava no meio do circulador, eu odiava aquilo, mas começou a chegar tanta gente para falar nisso que eu falei, quem é o auge? São os caras de Brasília. E eu falei, bom, então vou mandar 2 caras em Brasília, trazer 2 caras desses para cá. E mandei 2 caras em Brasília para trazer o Legião e o Plebe Rude. Você entende? E foi o sucesso que foi. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é trabalhar, na verdade, né, o valor daquilo que você defende, né, e de que grupo, reconhecer o grupo que você influencia, criar o seu grupo de influência, entendeu? E, a partir daí, você vender os seus valores, quer dizer, associar a marca, e aí não tem outro jeito, é digital. É usar a tecnologia para isso. A tecnologia hoje é a única maneira que você tem de mostrar, de botar para fora aquilo que você tem. Você não tem outro jeito, né? Uhum. Não dá para você criar um espetáculo agora. O espetáculo você dá para criar para quantas pessoas? Para muita gente. Como? Grava, né? Usa a tecnologia para isso, do jeito que vocês estão fazendo. Eu acho que o exemplo são vocês mesmos. Vocês criaram um canal. É como se disse tem 10, se tem 20, é isso. Como disse a Roseli para uma outra entrevistada nossa outro dia, chegamos forçados ao século XXI. Não é isso? É isso aí. Agora não tem como descer. É o século XXI. Mas você está com algum projeto agora em execução? Você estava com algum projeto? Mas, eu estou com vários. Isso dá 6 programas. Mais 1 hora. Olha, eu estou com um projeto fantástico. Eu estou com 2 projetos grandes, interessantes. 3, né? Interessantes, né? Um é uma cidade. Eu não sei se eu posso falar isso, hein, o Jason? Bom, mas eu vou falar para você e depois você vai editar, né? Eu estou muito interessado na gestão pública, na gestão de cidades, né? De como que a cidade, de como transforma a cidade a partir da sua gestão. Então, descobri um cara de Petrópolis, aí eu não vou falar o nome também, porque para não ficar muito bandeira, né? Mas ele chama Alexandre Gurgel, tá? Peraí, é para botar isso no ar ou é para cortar? Não. Pode botar se quiser, não tem problema. Não, só eu acho que é um cara diferenciado, né? Que pensa diferente cidade, né? E eu estou vivendo com ele esse plano, né? De como é que a gente... o que é que tem que mudar, né? E uma das coisas que eu tenho pensado é exatamente no que eu falei, Jason, a coisa da desconcentração. Entende? Quer dizer, a concentração da microcidade, né? Da microcidade, né? Entendeu? Como é que você desconcentra tudo, né? E o outro projeto é um projeto grande no Vale do Paraíba, que é um projeto de reflorestamento, né? Um projeto de agrofloresta, né? E dentro desse projeto de agrofloresta, a gente está montando um banco, um hub de startups voltado à cadeia produtiva da agrofloresta. E em cima da cadeia produtiva da agrofloresta, está pensando em como trabalhar as novas formas de alimento, isso tudo com as universidades, com o banco genético. Aí é um mundo de coisa aí nessa área aí. E os achanicas? E os achanicas a gente está montando, já montamos o projeto agora para a Noruega. É um projeto de continuidade do que a gente fez lá o ano passado, né, retrasado. Eles estão agora paralisados lá, fizeram o Marquinhos Palmeira fez um programa com eles agora de arrecadação de fundos para a comunidade indígena do Acre, né, do Alto Juruá. Foi muito legal, muito, muito interessante, né? E eles são... eu estava louco para fazer um trabalho. Eu acho que você podia fazer uma entrevista com o Francisco, né? Que é um líder lá deles. Eu conheci o seu escritório. Vou falar com ele. Eu queria fazer uma live com ele sobre abundância, né? Eu acho que a grande questão do século XXI vai ser a abundância, né? E, por fim, o nosso projeto no céu. Nós somos... e aí temos um projeto grande, um projeto no céu que eu tenho assim, uma paixão grande, que é a educação a partir dos games, né? Na verdade, é um movimento inteiro de gamificação, né? De pensar o game como um agente transformador e um agente educador, né? Eu acho que a tecnologia não vai acabar, ao contrário, ela está começando agora.
Eu acabei de montar uma empresa agora também de inteligência artificial na área de saúde e nessas áreas que eu estou falando aí, né? Uhum. E eu acho que o game é o grande instrumento para o garoto, né, se colocar no mundo e entender o mundo de uma maneira não só de brincadeira, né, brincando, mas ao mesmo tempo usando tecnologias de ponta, entendeu? O Benício mesmo está nessa aqui, exatamente. Então, é um projeto que a gente tem, que agora é patrocinado aí pela Ente, né? Mas que a gente tem uma dificuldade enorme de colocar ele no ar, porque não dá para trazer as crianças. Então, estamos esperando as aberturas e, na verdade, mais do que as aberturas, porque tem muita coisa irresponsável, né? A cura e a segurança de botar crianças juntas, pelo menos 10 crianças juntas. Mas olha, Jason, eu acho que já estamos aí pelo final, né? Então, o recado final que eu daria para o jovem hoje, músico, é que, na verdade, a carreira de músico não é simples, mas não pense que outras carreiras são simples, porque também não são. Você entende? Ninguém está seguro mais em lugar nenhum, né? Essa segurança não existe mais e o modo de vida que a gente tinha antes também não existe mais. Então, estamos todos no mesmo barco, quer dizer, uns com barco mais velozes, outros com menos barcos, outros colocam uma tábua, mais estáveis e tal, mas no fundo, todo mundo tem que estar flutuando e todo mundo está no mesmo mar, você entende? Uhum. Então, bota a sua arte, né, para fora, né? Procura o melhor jeito de colocá-la para 1, para 2, para 10, para 15, para 20, daqui a pouco você tem um valor e esse valor você pode negociar a partir não só com as empresas, como o Estado, como com quem você puder negociar. Maravilha. Esse é o Márcio Calvão. Roseli, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer. Muito bom ter de certa forma, você é um otimista, né? Seu mais novo amigo, Márcio Calvão, a gente amigo. Faço questão de ser teu amigo, ainda mais amigo das minhas amigas. Legal. Estamos juntos. Vocês acabaram de assistir o Márcio, na companhia da Roseli Máximo. Márcio Calvão, um dos homens assim que está na história do rock brasileiro, na história da música. E, se tudo der certo, voltaremos aqui para falar de novo de bastidores de Márcio e de projetos de Márcio. Márcio, querido, obrigado a você. Muito obrigado, Roseli. Muito obrigado. Tudo de bom para você. Jazão, você é um craque. Isso aí. Sonora. Para quem curte música e seus bastidores.